Inteligência artificial, mercado saturado, fim do analista júnior e o adeus ao home office. Será que ainda vale a pena migrar para análise de dados? Em 2025 eu fui contrário a vários hypes aqui na internet e eu compartilhei isso com vocês. Chegou no final, eu estava certo, o hype passou e eu continuei falando para vocês o caminho correto de seguir na análise de dados. Neste vídeo eu vou falar para vocês se ainda vale a pena entrar na área de dados em 2026. Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em análise de dados, trabalho com isso aí há mais de 20 anos, estou há 3 anos aqui nos Estados Unidos trabalhando com isso, onde eu acompanho muito de perto o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, que é o que reflete no resto do mundo, e eu criei esse canal para ajudar você a migrar do zero para análise de dados. Então já esmaga o botão do like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque aqui eu trago o meu ponto de vista, o que eu estou vendo acontecer no nosso mercado de análise de dados. E agora vamos para o vídeo. Galera, o que aconteceu nesse ano? Muitos hypes no mercado. Eu acho que o principal deles foi falar sobre inteligência artificial e dentro de inteligência artificial, dois tópicos muito interessantes que sim, continuam, mas não são tudo aquilo que estavam falando deles. O primeiro deles e o que mais fez barulho com certeza foi o N8N. O N8N ele é basicamente um hub onde você consegue conectar inteligência artificial e outras ferramentas e automatizar processos. Você pode criar, por exemplo, uma secretária eletrônica. Então eu vi, devido a esse hype de N8N, muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro fácil, pessoas que querem apertar um botão e ganhar dinheiro. Essas pessoas, elas desistiram ou deixaram de olhar para a análise de dados para olhar para automações com N8N. E sabe o que aconteceu? Eu falei para vocês, gente, tome cuidado, é um hype, o N8N é legal, mas para análise de dados não é tão interessante assim. E aí aconteceu todo aquele comportamento de manada, onde todo mundo vai para um lado, todo mundo vai para o outro, e quando as pessoas chegavam lá, descobriam que não era bem assim. Quem chegou primeiro, chegou e permaneceu muito bem, mas quem chegou depois já encontrou um mercado desse N8N saturado. Eles descobriram que quando você faz um projeto para um cliente, você tem muito trabalho, muito contato com o cliente, esses projetos custam aproximadamente R$2.000 e depois o cliente vai gastar muito seu tempo e sua paciência para fazer ajustes, vai reclamar que não funciona, vai pedir melhorias e por aí vai. Ou seja, você estava deixando uma carreira sólida em análise de dados para ter que ganhar o pão de cada dia ali com pequenos projetos. Isso, sinceramente, não vale a pena, no meu ponto de vista, para alguém que tem capacidade de estudar análise de dados. Então, beleza, esse foi um hype, passou, N8N continua sendo utilizado, mas não é tudo aquilo que o pessoal falou, não dá tanto dinheiro igual eles falaram também. Outro hype, fazer dashboards com Lovable. Gente, o Lovable é uma ferramenta assim sensacional, dá para fazer muito mais coisas além de dashboards, porém, na prática, um dashboard que você estava fazendo com o Lovable, ele é um sistema totalmente diferente. Um sistema precisa de infraestrutura, precisa de segurança, precisa de manutenção, melhoria contínua. E aí o que se descobriu? Que o custo de você fazer todo esse processo para funcionar aquele dashboard feito com inteligência artificial no Lovable, ele é mais caro do que você pagar a mensalidade por usuário de uma ferramenta já consolidada no mercado como o Power BI, onde você já tem mais pessoas trabalhando com isso, onde você já tem aí a Microsoft, que é uma grande empresa por trás desse projeto, e você tem um mercado totalmente estável e utilizando essa ferramenta. Quando você perde um funcionário, dificilmente você perde todo aquele histórico que ele desenvolveu. Agora com o Lovable, você digita alguns prompts, faz uns dashboards, coisa e tal, e quando você precisar fazer manutenção, nem sempre você vai conseguir seguir aquele projeto ou ter tanta facilidade para fazer melhorias e ajustes no projeto. Então, é interessante? Sim, é muito interessante. Porém, não é algo que virou a chave no mercado. E eu já falava isso, gente. Acreditem em empresas sólidas, acreditem em projetos sólidos. Se você não gosta do Power BI, tem o Tableau, tem o Qlik, tem outras ferramentas consolidadas no mercado também, mas espere a experiência de outras pessoas para você ver se vai dar certo um projeto tão novo, tão inovador, tão hypado desse jeito. Então, eu acabo sendo mais conservador quando eu olho para coisas
que as pessoas vêm totalmente emocionadas. Olha, você viu? O N8N mudou. Você viu o novo modelo do ChatGPT? Ah, era o 5, o 5.1, o 4. Gente, toda vez eu ouço a mesma coisa. Isso já desde outubro ou novembro de 2022. São mais de 3 anos que eu estou ouvindo isso. A cada mês, a cada nova empresa, sempre tem um super hype, sempre tem uma bolha comentando sobre isso. E o que eu observei nesse tempo é que isso acaba não durando tanto assim. A própria evolução da inteligência artificial dentro do local de trabalho, ela tem aumentado gradativamente e nada exponencialmente. Então eu continuo acreditando em empresas sólidas, em projetos sólidos, e eu olho sempre muito suspeito, muito cautelosamente, quando alguém vem com um hype, algo assim super inovador, coisa e tal. A inteligência artificial foi uma inovação, ajudou muita gente, me ajuda, eu vivo com inteligência artificial o dia inteiro, mas eu não deixo ela ser o piloto da minha carreira. Mas ela sim, é o meu copiloto no meu dia a dia, porque eu ganho muita produtividade. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu nesse tempo, que eu continuei estudando, eu continuei evoluindo, eu continuei melhorando meus códigos Python, continuei fazendo análises cada vez mais avançadas e continuei usando cada vez mais inteligência artificial, sempre como meu copiloto ali, aumentando a minha produtividade, discutindo algumas coisas alternativas, possibilidades com inteligência artificial, mas sem deixar que ela pensasse por mim. E eu acho que isso fez toda a diferença. E eu vou falar isso porque agora, no final do 2025, eu estava batendo aquele papo com o meu chefe sobre projetos do ano que vem, projetos desse ano. Ele falou assim, eu fui sair da sala dele para ir para minha sala e ele falou assim, Bruce, calma, eu tenho mais uma coisa para te falar. Você foi convidado a mudar de equipe, agora você vai para uma equipe maior, uma equipe corporativa, isso vai ser excelente para você, você vai continuar trabalhando junto comigo aqui, mas você vai responder para uma outra equipe corporativa, onde vocês vão ter possibilidade de desenvolver ferramentas para que a companhia toda possa utilizar, e não apenas a nossa divisão. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, puxa vida, né? Eu gostava tanto de trabalhar aqui, né? O que aconteceu, né? O que foi? Ele falou assim, olha, os projetos que você vem desenvolvendo estão saindo da nossa divisão, estão sendo utilizados por outras divisões também. E junto com você, tem outra pessoa fazendo a mesma coisa. O que os gestores notaram? Ou o que eles pensaram? Puxa, a gente poderia pegar esses 2 rapazes que fazem o mesmo trabalho na empresa, colocar eles numa mesma equipe e que eles possam mostrar para o resto da empresa as ferramentas que eles vão utilizar, que eles usem o conhecimento de negócios deles e o conhecimento de ferramenta, de business intelligence, análise de dados, para compartilhar isso com a empresa. E aí você fala assim, puxa vida, né? Mas e a inteligência artificial não poderia fazer isso para todo mundo? Né? Porque, pelo que a gente vê, é o que estão falando aqui, né? Que a inteligência artificial vai substituir o desenvolvedor, vai substituir o analista, o cientista e por aí vai. E com o passar do tempo, a gente notou que o que está fazendo a diferença no nosso dia a dia é que com a inteligência artificial a gente consegue ser mais produtivo, a gente consegue ter mais clareza nas atividades e a gente consegue entregar mais resultado à alta gestão. E essa entrega de resultados à alta gestão acabou gerando visibilidade para mim e essa visibilidade me permitiu ir para um escopo maior de trabalho. Então a inteligência artificial, ao invés dela retirar o meu trabalho, ela acabou alavancando o meu trabalho, permitindo que outras pessoas conseguissem ver os meus resultados, porque eu consegui produzir mais durante o ano, porque literalmente eu uso a IA o dia todo e eu uso a inteligência artificial para tudo. Mas eu vejo que eu não consigo colocar todo o conhecimento de negócios que eu tenho, toda a experiência que eu tenho, todas as vivências que eu tive em várias empresas, em vários ambientes, várias equipes diferentes. Não consigo colocar isso em um prompt ou como input para uma inteligência artificial tomar decisões baseadas no que eu aprendi ao longo da minha vida. E o que eu vi muito também é que a inteligência artificial, mesmo ela sendo o melhor do melhor do melhor do melhor dos programadores, ela não consegue fazer coisas tão eficientes quando são necessárias. Dar um exemplo aqui para vocês. Algumas vezes eu começo a fazer uns prompts para a inteligência artificial e ela começa a fazer coisas complexas, onde você já imaginava algo simples ali. E eu começo a discutir com a IA, começo a melhorar meu prompt, e quando eu vejo, eu mesmo já poderia ter feito aquele script, aquela consulta, mas eu fiquei insistindo tanto com a inteligência artificial, para ela acertar aquele script para mim,
e eu ter que ficar revisando, corrigindo aquilo, que eu acabei fazendo muito mais tempo escrevendo prompts do que justamente fazendo o que realmente importava para mim, que era tendo aquele resultado de uma forma rápida. Mas, gente, isso não acontece o tempo todo. A inteligência artificial, na maior parte do tempo, ela está me ajudando e me ajudando demais, está alavancando o meu trabalho. E ainda conversando com o meu chefe, ele falou assim: olha, Bruce, muitas pessoas aqui na empresa, elas conseguem fazer dashboards, elas conseguem arrastar campos, fazer medidas simples, mas poucas pessoas aqui resolvem problemas. Poucas pessoas conhecem os conceitos de análise de dados, conceitos de modelagem de dados, de business intelligence. Poucas pessoas sabem programar e corrigir problemas quando nós temos aqui. E isso tem chamado muita atenção da alta gestão para pessoas como você e com o seu novo amigo de equipe também. Então, numa empresa muito grande de 8.000 pessoas, aqui nos Estados Unidos, eles acabaram criando uma equipe de 2 pessoas para cuidar dessa parte de análise de dados e distribuir isso para o resto dessa empresa. E isso aconteceu justamente porque eu não foquei na inteligência artificial. Eu foquei em continuar estudando dados, continuar estudando ferramentas, continuar estudando alternativas para resolver problemas. E eu foquei minha carreira totalmente em resolver problemas, trazer valor ao negócio. Eu não foquei em ter um dashboard, eu não foquei em entregar algo com Python, com SQL, com Power BI. Eu sempre pensei no gestor, na pessoa que vai tomar decisão baseada nos dados que eu vou apresentar. Gente, pensa assim, se você é alguém que consegue trazer uma informação valiosa em um papel de pão e o gestor confiar nessa informação, e com isso ele tomar uma decisão baseada na informação do papel de pão, para ele isso é mais importante do que um dashboard bonito, cheio de firula, compartilhado com a organização toda, que não traz nenhuma informação útil. E dashboards com informações inúteis, o mercado está cheio. E analistas de dados que fazem esse tipo de dashboards, o mercado está saturado com certeza. Se você quer se tornar esse analista de dados diferenciado no mercado, que utiliza a análise de dados para agregar valor aos gestores, às pessoas que vão utilizar essa informação para tomar decisão, então eu convido você a conhecer a comunidade Bruce de análise de dados. Lá eu não ensino apenas ferramentas para vocês, eu ensino como eu trabalho no meu dia a dia, como eu resolvo problemas, como eu utilizo as ferramentas para analisar dados. Então, enquanto você está aprendendo as ferramentas, eu também estou ensinando você a analisar dados e eu falo com vocês como é o dia a dia do analista de dados. Eu trago situações reais do dia a dia para que vocês entendam através daquelas aulas, daquele material, daquele conteúdo que eu estou trazendo para vocês nas aulas, como é realmente o dia a dia do analista de dados. E às vezes acaba sendo até um pouco engraçado, porque eu imito alguns chefes que eu tive. Por exemplo, eu tinha um diretor meu que falou assim: Bruce, tô com uma demanda aqui, preciso fazer uma análise, eu tive uma ideia, e olha só, veja se faz sentido para você, Bruce. Qual foi a última vez que tal cliente comprou da gente? Aí eu faço a análise lá, falo assim: chefe, faz mais de 6 meses que ele não compra, né? Então, esse cara aí provavelmente mudou para o nosso concorrente. A gente precisa ver e fazer uma análise detalhada para ver quanto tempo que os clientes não compram da gente. A gente precisa medir a média, o intervalo que eles estavam comprando, uma vez por mês, 2 vezes por mês, uma vez a cada 2 meses. E quando passar desse tempo, eles vão para um painel aqui, que a gente vai entrar em contato com eles para não perder esse cliente. Eu falei: pô, interessante, chefe. Eu vou lá, faço uma análise, apresento para o meu chefe, daí ele olha lá e fala assim: pô, muito bom, Bruce, muito bom, muito bom. Agora eu vou apresentar isso para o meu chefe, agora eu se consagro. Então, eu acabo trazendo situações assim, que são situações que eu lembro que aconteceram no meu dia a dia. E isso ajuda vocês a entenderem como que o analista de dados trabalha. Você não vai ficar ali o dia inteiro digitando um código, porque agora a inteligência artificial já digita código melhor que a gente. Nem sempre, mas na maioria do tempo, sim. O que vai ser o grande diferencial é você aprender sobre o negócio da sua empresa e utilizar o seu conhecimento de negócios e mais o conhecimento técnico para ajudar os seus gestores a tomarem decisões baseadas em dados. Então, respondendo à pergunta do início do vídeo, ainda vale a pena migrar para a análise de dados em 2026? E eu digo que existem 2 possibilidades. Se você quer ser esse profissional diferenciado no mercado de trabalho, que quer utilizar a análise de dados para agregar valor, sim, vale a pena e vale muito a pena. Agora, se você não está disposto a estudar,
a aprender sobre análise de dados e o que você está buscando aqui nesse vídeo é só uma forma rápida de entrar no mercado promissor, num hype e ganhar dinheiro fácil, a análise de dados não é para você. Em 2026 eu falo isso com muita seriedade. E claro, se a análise de dados é para você, se você é essa pessoa que está buscando análise de dados, então vá conhecer minha comunidade, que lá eu vou conseguir te dar todo o suporte durante o seu desenvolvimento. Quando você tiver dúvidas, eu que vou responder as suas dúvidas lá no WhatsApp, na nossa comunidade. Outros alunos vão te ajudar também. Você vai ver muita gente, muito aluno meu migrando para o mercado. E isso vai mostrar que é totalmente possível você sair do zero e migrar para a análise de dados. O meu muito obrigado, até o próximo vídeo. Ó. Tchau, tchau!